A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Ponto e o sou. Pastor Carlos, que a graça, a misericórdia e a presença do Espírito Santo estejam sobre cada vida. Se você chegou até aqui, creia. Não foi por acaso. Deus quer falar com você, fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, e diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e o aspecto do seu rosto se mudou contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. O rei respondeu dizendo: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Essa passagem nos revela uma das maiores lições de fidelidade, coragem e confiança em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego viviam em um tempo de pressão extrema. Eles estavam em uma terra estrangeira, sob o domínio de um rei poderoso, cercados por uma cultura que exigia que eles se curvassem diante de um ídolo. Tudo conspirava para que eles desistissem da fé. A ordem era clara: quem não se prostrasse diante da estátua morreria na fornalha. Era uma ameaça real, visível e imediata. Mesmo assim, esses jovens decidiram permanecer firmes. Eles não negociaram seus valores. Não disseram que iriam adorar só por fora. Não tentaram justificar um meio termo. Eles escolheram obedecer a Deus acima de qualquer consequência. Aqui aprendemos que fidelidade verdadeira é provada quando obedecer a Deus custa algo. Quando seguir a fé significa enfrentar rejeição, perseguição ou perdas. Muitos querem o Deus do milagre, mas poucos querem permanecer fiéis antes do milagre. A resposta deles ao rei é poderosa. Eles afirmam que Deus pode livrá-los, mas também declaram que, mesmo que Deus não os livrasse, ainda assim não se curvaria. Isso nos ensina que a nossa fé não pode estar condicionada ao resultado. Deus continua sendo Deus mesmo quando o livramento não acontece da forma que esperamos. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Isso simboliza que, quanto mais o inimigo tenta destruir, mais Deus se manifesta. O fogo que deveria matar se tornou o lugar da revelação. As cordas que os prendiam foram queimadas, mas eles não foram consumidos. O fogo não destruiu, apenas libertou. Isso nos mostra que há lutas que não vêm para nos destruir, mas para nos libertar. Há fornalhas que não são castigo, são propósito. Deus usa o fogo para quebrar prisões invisíveis, para remover dependências humanas e para nos ensinar a andar em liberdade. Quando o rei olha para dentro da fornalha, ele vê algo inesperado. Ele lançou 3 homens, mas agora vê 4. O quarto não foi lançado por homem algum. O quarto entrou porque Deus nunca abandona os seus no meio da prova. O quarto homem é a presença do próprio Deus caminhando com eles no fogo. Talvez hoje você esteja em uma fornalha, uma luta que parece intensa demais, uma pressão que ninguém entende, uma situação que parece fora de controle. Mas assim como aconteceu com aqueles jovens,
Deus não está do lado de fora, olhando, Ele está dentro da fornalha, com você. O fogo tem poder sobre quem anda com Deus. As chamas não podem consumir quem está coberto pela presença do Senhor. O cheiro de fumaça não permanece sobre quem é guardado por Deus. Quando eles saíram da fornalha, não estavam queimados, não estavam feridos, não estavam marcados. O que tentou destruí-los acabou glorificando a Deus. Essa história nos ensina que a fidelidade glorifica a Deus diante de todos. O mesmo rei que mandou Lancalose na fornalha foi o rei que reconheceu o poder do Deus deles. Quando permanecemos firmes, mesmo sob pressão, Deus usa a nossa postura para impactar vidas ao nosso redor. Não se curve diante das pressões deste mundo. Não negocie sua fé. Não abandone seus princípios para agradar pessoas. Deus honra quem permanece fiel. Pode vir o fogo, pode vir a prova, pode vir a perseguição, mas aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. O mesmo Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abed-nego é o Deus que está com você hoje. Ele continua entrando na fornalha, continua quebrando cadeias e continua se revelando como o Deus que livra, sustenta e honra os que permanecem fiéis. Daniel 3, 27-28. Então ajuntarão, os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos daqueles homens. Nem um só cabelo da sua cabeça se queimou, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, a fim de não servirem nem adorarem a outro Deus, senão ao seu Deus. Esse texto complementa a história, mostrando que o livramento foi completo. O fogo não teve domínio algum sobre eles, e o testemunho foi público. Deus não apenas os livrou, mas também foi glorificado diante de todos. Esse trecho final da história aprofunda ainda mais a mensagem espiritual da fornalha, quando a Bíblia diz que o fogo não teve poder algum sobre eles. Está revelando que não existe circunstância, por mais intensa que pareça, que possa dominar quem está debaixo da proteção de Deus. Nem um fio de cabelo se queimou, nem o cheiro de fumaça permaneceu. Isso mostra que o livramento de Deus é completo, perfeito e sem sequelas. É importante observar que o fogo queimou apenas as cordas, não os homens. Aquilo que foi usado para prendê-los não resistiu à presença de Deus. Muitas vezes, Deus permite que entremos em situações difíceis, não para nos destruir, mas para nos libertar de amarras que nos impedem de avançar. O que parecia sentença de morte se transformou em experiência de liberdade e crescimento espiritual. Outro ponto poderoso é que o testemunho foi público. As mesmas autoridades que assistiram à condenação foram testemunhas do livramento. Deus transforma a vergonha em honra e faz com que aqueles que duvidaram reconheçam seu poder. O rei que tentou impor idolatria agora proclama que não há outro Deus que possa livrar como o Deus deles. Isso nos ensina que a fidelidade dos servos glorifica o nome do Senhor diante dos homens. Essa passagem também revela que Deus honra aqueles que decidem obedecer, mesmo quando isso significa arriscar tudo. Sadraque, Mesaque e Abed-nego escolheram entregar seus corpos antes de entregar sua fé. Essa entrega total é o que move o coração de Deus. Não se trata apenas de acreditar, mas de permanecer fiel quando a pressão é real e a ameaça é concreta. Por fim, essa história nos lembra que quem anda com Deus
pode passar pelo fogo, mas não será consumido. As provas não definem o fim da história. Elas apenas revelam quem está conosco no meio do caminho. O Deus que entrou na fornalha continua entrando nas nossas lutas hoje, trazendo livramento, honra e testemunho para a glória do seu nome. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra viva e poderosa. Obrigado porque ela nos ensina, nos fortalece e nos sustenta. Assim como o Senhor esteve com aqueles jovens na fornalha, nós pedimos, esteja conosco nas nossas lutas. Dá-nos um coração fiel, uma fé inabalável e coragem para não nos curvarmos diante das pressões deste mundo. Se alguém está passando pelo fogo agora, visita essa vida, quebra as correntes, fortalece a mente, acalma o coração e renova a esperança. Que o fogo não destrua, mas liberte. Que a prova não nos afaste, mas nos aproxime ainda mais do Senhor. Nós declaramos que não estamos sozinhos. Declaramos que o Senhor caminha conosco. Declaramos que a nossa fé permanece firme, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e para sempre. Senhor amado e eterno Deus, continuamos na tua presença, porque sabemos que somente em ti há refúgio, força e esperança. Tu és o Deus que vê o coração, que conhece as lágrimas escondidas, os medos silenciosos e as batalhas que ninguém mais percebe. Nada foge do teu olhar, nada é pequeno demais para o teu cuidado. Pai, nós te pedimos, visita agora cada vida que está ouvindo esta palavra. Aqueles que estão passando pelo fogo da aflição, da enfermidade, da escassez, da angústia na alma ou da luta espiritual. Que a tua presença se manifeste de forma real, trazendo paz onde há turbulência, consolo onde há dor e luz onde ainda parece haver escuridão. Senhor, assim como as chamas não consumiram Sadraque, Mesaque e Abednego, nós clamamos para que o fogo não destrua a fé dos teus filhos. Que nenhuma prova seja maior do que a confiança em ti. Que nenhuma ameaça seja maior do que a certeza da tua fidelidade. Fortalece os que estão cansados, levanta os abatidos, renova as forças daqueles que pensaram em desistir. Pai, quebra agora toda corrente invisível, queima as amarras do medo, da insegurança, da dúvida, da culpa e da opressão espiritual. Se há lares em guerra, traz reconciliação. Se há corações feridos, traz cura. Se há mentes confusas, traz clareza. Se há vidas paralisadas pelo medo, libera coragem vinda do alto. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, dá-nos um coração obediente, mesmo quando obedecer custa. Que possamos declarar, assim como aqueles jovens declararam, que o Senhor é poderoso para nos livrar, mas que, mesmo se o livramento não vier como esperamos, ainda assim permaneceremos fiéis. Cobre-nos com a tua presença. Guarda-nos de todo mal. Livra-nos das armadilhas do inimigo e conduz-nos pelos teus caminhos de justiça. Que a nossa vida seja testemunho vivo do teu poder, da tua graça e do teu amor. Nós entregamos nossos sonhos, nossos projetos, nossas famílias e nosso futuro em tuas mãos. Sabemos que assim como o Senhor transformou a fornalha em lugar de milagre, também transformarás nossas lutas em testemunhos. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.